E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Já basta já. Por que isso aqui é grave? Gente, isso aqui, na verdade, é um ministro do Supremo Tribunal Brasileiro pedindo uma intervenção norte-americana na eleição nacional. Na verdade, eles criaram essa narrativa de democracia, golpe, instituições e etc. Mas todo mundo viu que foi uma tática utilizada para tirar uma pessoa da cadeia e botá-la na presidência da República. Durante o período eleitoral, a gente não conseguiu sequer falar que o Lula é amigo do Maduro. Até isso, nós fomos obrigados a deletar das nossas redes sociais, baixo, a ameaça de fortes multas. E eu estou falando isso aqui para mostrar que o Alexandre de Moraes e o seu grupo, que sempre tem um pessoal por trás da cena, que apoia o Moraes, o seu grupo, eles não são corajosos. Eles tinham o respaldo dos Estados Unidos, que é a maior potência militar e econômica do mundo. Então, se você for parar para analisar o que mudou de lá para cá, mudou tudo. Eles perderam esse auxílio moral, eles perderam, recentemente saiu mais uma notícia falando do envolvimento da USAID com o TSE, fizeram live juntos. Isso daí fora a estratégia também de você pulverizar o dinheiro da USAID em várias ONGs e pequenos outros grupos, o que dificulta a investigação, dificulta o rastreamento, torna os valores de menor importância, mas ainda assim o efeito é como o de várias formigas indo atacar algum corpo estranho dentro do formigueiro. Esse corpo estranho dentro do estabelecimento brasileiro é o Jair Bolsonaro, a pessoa que lutava pelo interesse dos brasileiros. Então isso tudo mostra como é que o inimigo se comporta. E mais ainda, o que o Barroso está falando, de que os militares foram impactados pelas declarações do State Department dos Estados Unidos, porque é nos Estados Unidos que eles conseguem os seus cursos e os seus equipamentos. O Barroso basicamente fez a mesma coisa, ele fez uma análise de onde é que estavam os perigos, ele viu que eles não dominavam as Forças Armadas, viu onde é que pode haver ali um calcanhar de Aquiles, um ponto de interesse, e a partir daí traçou uma estratégia para quebrar as pernas dos militares. E basicamente ele fez isso daí. Tanto não é à toa que ele fez isso, que cerca de um ano antes da eleição, começaram a descer várias autoridades americanas no Brasil. Eu destaco aqui muito o William Burns, que era o então diretor da CIA, o Jake Sullivan, que era o conselheiro nacional de segurança, a Victoria Nuland, a subsecretária para assuntos de política, e vários outros. E abertamente, quando você fizer essas consultas públicas, você vai ver que eles sempre tratavam, dentre outros assuntos, de democracia. Então, você consegue ver esse caldo todo se formando, e você também consegue perceber que hoje em dia, com a administração Trump, e é por isso que eu comemorei muito a eleição do Trump, esse aparato estatal todo ruiu. A gente está em vias de ver aí o Mike Pence, Deus quiser, em breve, fazendo seu depoimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Brasil, para falar com mais propriedade até onde foi esse tentáculo norte-americano da administração Biden dentro do governo brasileiro. Porque o Mike Pence, ele era funcionário, servidor de dentro do State Department. Teve acesso a muita coisa que o público em geral não teve. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, a gente tem que aprender como é que se comporta o nosso inimigo e, além de tudo, a gente tem que mostrar, tem que expor. Por mais que a gente saiba que isso não vai dar, pelo menos agora, num processo de impeachment de um ministro do STF, com base nessas declarações aí do Barroso, eu não tenho esperança de que isso aconteça nesse atual Congresso, mas cabe a gente perguntar aos nossos candidatos ano que vem, ao Senado, à Câmara também, qual é o posicionamento deles sobre esses fatos, porque a gente não pode ver um ministro do STF dizendo que pediu ajuda aos americanos, que numa palestra diz que derrotou... Nós derrotamos o bolsonarismo! Isso tudo que eles fazem, e depois virem para cima do deputado federal mais votado da história e querer pegar o meu passaporte
embasado nas, entre aspas, acusações da dupla debilóide do PT, né, o Rogério Correia e o Lindbergh Farias, que depois confessaram que o Alexandre de Moraes pegaria meu passaporte de qualquer maneira, mas entender como legítimo deputados do PT pedindo para pegar meu passaporte sob o argumento de que eu estava indo muito aos Estados Unidos. Então, o que dizer do Barroso, que pediu intervenção do governo Biden com sucesso ainda na eleição brasileira?